O brasileiro sempre teve fama de acolhedor, mas ultimamente não tem sido bem assim, não. Estrangeiros têm enfrentado preconceito para viver no Brasil. Há poucos dias, um refugiado sírio, que é vendedor ambulante, foi ofendido nas ruas. A divulgação do flagrante atraiu uma onda de solidariedade. Como explicar essas reações? Essa é a nossa reportagem da semana. Abraços, fotos e palavras de apoio. Cara, boa sorte aí, boa-vinda para vocês aí, tá? Mohamed Ali, 33 anos. O refugiado sírio vive um momento de alegria depois de ser ameaçado por ambulantes que disputam espaço nas ruas de Copacabana, bairro nobre do Rio. Muitas pessoas gravaram a confusão e rapidamente as imagens se espalharam pelas redes sociais. O homem que aparece com 2 pedaços de madeira na mão é o mais agressivo. Ameaça o refugiado. Essa terra aqui é nossa. Vai tomar não. Vai tomar nosso lugar não. Vai roubar nosso lugar não. Ele incentiva os outros ambulantes contra Mohamed. Vamos expulsar eles daqui! Vamos expulsar! Vamos expulsar eles daqui! Outro camelô reage. Vai, meu irmão, volta pro teu lugar, cara. Volta pro teu lugar. A confusão acontece porque Mohamed teria ocupado o espaço de um outro ambulante. No meio do tumulto, um dos agressores ainda derruba as esfirras de Mohamed no chão. Ele se desespera. Que é isso? Que é isso? É porque ele não faz como ele. Faz comigo. Por quê, amigo? Por quê? Mas a agressão continua. Gritos de intolerância. Sai do meu país! Sai do meu país! Sai do meu país! Eu sou brasileiro! E de preconceito. Você vai estar sendo invadido por prisão de bomba, miseráveis, pratejados, que mataram crianças, adolescentes, justiça, são miseráveis. Uma mulher aconselha o sírio. Pega isso aqui, vai para um lugar, aqui você não vai conseguir nada, antes que isso vire uma coisa pior. O Domingo Espetacular conversou com Mohamed. Ele vende esfirras nas ruas há 1 ano e explica que naquele dia tentou parar o carrinho num ponto diferente. Eu sentei ele, faz escondo. Fala, eu não... Tudo fala para mim, não fala nada. Espera. Só briga comigo, faz aqui, vamos embora. Por quê? Ele quer botar de meio carrinho para lá. Mohamed teve dificuldade de entender o que o agressor que segurava os pedaços de madeira estava falando, porque não domina ainda muito bem a nossa língua. Porque ele tá falando rapidinho, entendeu? Não entendia muito de palavra. Só entendia lá, vai na cidade, a morte de criança, fala que é isso. Nas ruas de Copacabana, onde Mohamed vende esfirras, são muitos camelôs disputando o território. Este ambulante, que trabalha há 20 anos na rua, é solidário com o estrangeiro. Todo mundo tem direito. Os direitos são iguais para todos, entendeu? Os direitos são iguais para todos. A confusão aconteceu ali do outro lado da rua, a esquina mais movimentada do bairro e também muito disputada pelos comerciantes. Mas depois das ofensas que ouviu, o Mohamed decidiu trazer a carrocinha com as esfirras para o outro lado da rua. Aqui o movimento é bem menor, mas ele preferiu assim, para evitar futuras confusões e continuar trabalhando em paz. Eu quero morar aqui tranquilo, quero trabalhar, só aqui. Não quero guerra, não quero brigar com ninguém. Mohamed nasceu na cidade de Tartus, no litoral da Síria. A cidade faz fronteira com o Líbano. Aos 5 anos, se mudou para o Egito. A guerra no Oriente Médio mudou a vida dele. Mohamed fugiu para o Brasil sozinho há pouco mais de 3 anos e escolheu morar no Rio de Janeiro. Por causa da guerra, ele deixou para trás a família, a faculdade de Direito e uma pizzaria. Não quero briga para ninguém. Eu vou embora como de guerra lá. Cheguei para a guerra aqui, não pode. A Síria
país de origem de Mohamed enfrenta uma guerra civil desde 2011. Para fugir da violência, mais de 6 milhões de pessoas foram obrigadas a abandonar suas casas. No flagrante, o refugiado foi vítima de crime de xenofobia, aversão ou ódio a pessoas ou coisas estrangeiras. Como explica este professor universitário, que é especialista em migração e tem origem árabe. Xenofobia é literalmente o ódio ao estrangeiro, essa preocupação, esse medo, esse temor do diferente, do outro, às vezes da novidade, simplesmente. Ataques como o que aconteceu com o refugiado sírio Mohamed colocam em xeque a reputação de país amistoso que o Brasil sempre pareceu ter. Segundo a Organização das Nações Unidas, existem hoje quase 10 mil pessoas refugiadas vivendo legalmente no Brasil. 1 em cada 4 refugiados é sírio, como Mohamed. Para eles, o Brasil é um dos países com maior diversidade de raça e cultura. Além disso, tem a fama de que o povo brasileiro recebe os estrangeiros de braços abertos. Nossa cultura é de receber bem as pessoas, ter carinho, ser acolhedor. Nós somos acolhedores. Nós, brasileiros, não podemos ter preconceito porque nós somos totalmente misturados, todas as raças juntas. O professor de origem árabe conta uma experiência própria. Diz que foi bem recebido pelos brasileiros. Está há 25 anos no país e aqui construiu uma família. Se o brasileiro é xenófobo, eu diria sistematicamente não. Pelo contrário, eu posso até dizer que o brasileiro é xenófilo. O brasileiro gosta do estrangeiro. Agora, justamente o problema do brasileiro não é a xenofobia. O problema do brasileiro é o racismo e o preconceito. Já a mulher de Mohamed, a brasileira Fátima, revela que enfrentou preconceito de parentes e amigos quando decidiu casar com o sírio há 2 anos. O casal já tem um filho de 3 meses. As pessoas não entendiam porque é de cultura tão diferente da minha, de uma coisa tão distante da minha. Enfim, é muito diferente. É outro planeta, na verdade. Não é outro país, é outro planeta. Esta refugiada da República do Congo também foi vítima de preconceito logo na primeira entrevista de emprego no Brasil. A pessoa me olhou assim e falou na minha cara que esse trabalho não é por estrangeiro, é só por brasileiros. Ela chegou aqui há 2 anos, fugindo da guerra no seu país de origem. A congolesa lembra que ficou chocada quando uma mulher não quis ficar perto dela em um ônibus. Quando eu sentei, ela puxou e se afastou de mim. Ela sentou quase bem do lado. E aí, depois ela falou, não quero que seus cabelos toquem em mim. Eu olhei a cara dela, assim, nem falei nada. Formada em relações internacionais, ela tinha um bom emprego no Congo, mas precisou reconstruir a vida do zero no Brasil. Hoje em dia eu tenho 2 casas. Tenho o Congo como meu país de nascimento, de tudo. E hoje em dia tenho o Brasil como o meu segundo país. Fico feliz. No Brasil, o número de denúncias de xenofobia teve um aumento de mais de 600% nos últimos anos. A maioria dos casos aconteceu em São Paulo. Há 2 anos, um grupo de haitianos sofreu uma série de ataques no centro de São Paulo. Eles foram atingidos por balas de chumbinho usadas para o tiro esportivo. A Guarda Municipal registrou 2 boletins de ocorrência. Ao todo, 6 pessoas foram baleadas.
Na mesma época, um vídeo gravado em um posto de gasolina de Canoas, na região metropolitana de Porto Alegre, causou polêmica. Um homem fardado e usando um falso distintivo do BOPE, o Batalhão de Operações Especiais do Rio de Janeiro, aborda um frentista haitiano que abastece um carro. De onde? Haiti. Você está empregado aqui no Brasil? Tá, né? Você sabe quantos mil brasileiros perderam o emprego mês passado? O homem que hostiliza o haitiano no vídeo não é militar e nem tem relação com o BOPE do Rio de Janeiro. Ele se chama Daniel Barbosa, um gerente de vendas gaúcho. Segundo a polícia, ele tem uma extensa ficha criminal. Daniel Barbosa e o amigo que gravou o vídeo foram denunciados por crime de racismo, mas a investigação não chegou a ser concluída. Depois do ataque, o haitiano abandonou o emprego e, segundo um amigo, ele teria voltado para o Haiti. A história do refugiado sírio, vendedor de esfirras, sensibilizou muita gente. Na manhã deste sábado, Mohamed ganhou apoio de diversas pessoas que se comoveram com a história dele pela internet. Seja bem-vindo no meu país, muito obrigado. No nosso país, tá bom? Muito obrigado. Dá outro abraço. Muito obrigado. Simplesmente você comprou todas as esfirras da barraca. Comprei tudo que tinha na barraca. Tudo para ajudar. Tudo para ajudar. Um empresário também está promovendo uma vaquinha online para ajudar o refugiado a ter um food truck. Mohamed ganhou até apoio de um restaurante que colocou à disposição do sírio uma cozinha industrial para ele fazer as esfirras. Além de tudo isso, agora o refugiado trabalha regularizado. Nesta semana, Mohamed recebeu da prefeitura a licença para trabalhar em Copacabana. Mas toda essa comoção também provocou atitudes de ódio. Um camelô chegou a postar um vídeo na internet convocando um protesto contra muçulmanos. A mobilização não chegou a acontecer. Lá os caras explodem prédio, explode tudo. Aqui no estrangeiro só ganha tiro. Prioridade, primeiro só entra em casa. Mas na manhã deste sábado, um outro grupo de pessoas foi às ruas do Rio para protestar com cartazes onde se podia ler: muçulmanos assassinos. Mohamed não foi à polícia denunciar a agressão e só pensa agora no futuro. Quer montar o próprio negócio. Em meio a tanta polêmica, ele só quer tentar buscar um caminho de paz. Muito feliz. Verdade. Muito obrigado para tudo. Valeu. Neste fim de semana, a intolerância contra os estrangeiros e as minorias raciais provocou um grande tumulto nos Estados Unidos. Foram 3 mortos num confronto no estado da Virgínia. 35 pessoas ficaram feridas. A cidade de Charlottesville foi palco da maior manifestação racista no país em décadas. Os protestos foram convocados por um movimento neonazista que repudia estrangeiros, negros e judeus. Eles reclamavam da retirada da estátua de um general que lutou a favor da escravidão na Guerra Civil Americana, no século XIX. Uma manifestação contra o racismo também foi marcada para a mesma hora. Em meio ao protesto, um motorista avança contra a multidão. Ele ainda dá ré em alta velocidade e provoca desespero. Veja por este outro ângulo. O motorista bate em vários carros que são empurrados contra as pessoas. Pelo menos 19 ficaram feridas no atropelamento. Heather Heyer, de 32 anos, morreu no ataque. Ela trabalhava no escritório de advocacia e era conhecida por defender os direitos civis. Outros 5 feridos estão em estado grave. Um suspeito de dirigir o carro foi preso e identificado como James Alex Field Jr., de 20 anos. Ele foi acusado de 3 crimes, entre eles o de homicídio doloso, quando há intenção de matar. James fazia parte de grupos neonazistas. Na confusão, muitos manifestantes estavam fortemente armados.
Americanos contrários ao protesto também tomaram as ruas e os confrontos se espalharam. A polícia tentou conter a violência com gás de pimenta e bombas de efeito moral, mas em pouco tempo os protestos viraram uma grande pancadaria. 2 policiais também morreram na queda de um helicóptero que monitorava os protestos. Ainda não se sabe o motivo do acidente. Ontem, o presidente americano Donald Trump lamentou a violência e criticou o fanatismo de muitos lados. Ele foi criticado por não citar os neonazistas nem classificar o atropelamento como terrorismo. Neste domingo, a Casa Branca informou que a crítica do presidente inclui os manifestantes racistas. Também hoje, as homenagens à vítima Heather Heyer tomaram a cidade.